paz do Senhor, meus amados irmãos, com alegria na alma estamos aqui, Pastor André, Diácono Gabriel, com alegria na alma para mais uma aula do canal Escola Bíblica, ministração da Palavra de Deus através do estudo bíblico pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a revista da Escola Dominical que traz sempre um grande ensinamento para as nossas vidas. O canal Escola Bíblica está crescendo e graças a você que tem assistido às aulas, compartilhado, deixado o joinha, e hoje daremos continuidade a mais uma aula do trimestre, cuja o tema é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Pastor, comentarista da lição, Elinaldo Renovato, que com certeza tem muitas bênçãos para você, as promessas de Deus. Estamos aqui aprendendo a tomar posse, né, Diácono Gabriel? Isso. Das promessas de Deus. Eu já passo a introdução ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão nos ouvindo aí. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. A paz do Senhor, Pastor André. Que Deus ele nos abençoe e ilumine a nossa mente para que a gente venha ensinar da forma em que Deus ele quer, né? A lição de número 3, ou melhor, lição de número 6, cujo tema é a promessa de cura divina. O texto áureo vai dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo de número 53, versículo de número 4. A verdade prática vai dizer: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. E isso realmente é verdade. Jesus ele tem todo o poder e a Bíblia vai nos ensinar dessa forma. Por isso devemos ficar tranquilos se a gente está em Jesus. A introdução vai dizer: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Ao decorrer da lição, a gente vai aprender que existe aí vários tipos de enfermidade, mas que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, levou todas elas para que venhamos ser pessoas felizes em Cristo. Passo aqui o primeiro tópico ao Pastor André, a promessa bíblica da cura divina. O primeiro subtópico, a profecia messiânica de Isaías, capítulo de número 53. Amém, Diácono Gabriel. Isaías, capítulo de número 53, é a base desta nossa aula, que se encontra lá na leitura bíblica em classe. Eu tenho certeza que você, professor, aluno, você servo de Deus, você que também é simpatizante deste canal e gosta das revistas da CPAD, que traz um conteúdo teológico maravilhoso a cada trimestre. Hoje esta aula está pautada no capítulo 53 do profeta chamado messiânico, porque foi um dos que mais profetizou a respeito da vinda do ungido de Deus, do Messias, né? Daquele que viria e veio, né? Nasceu para salvar o homem dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 53 apresenta o nosso Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz. Louvado seja o nome do Senhor do Calvário. Para quê? Para a nossa redenção, né? Isaías 53 apresenta o Senhor como aquele que é o Messias, o escolhido de Deus, o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. 53 de Isaías 2 diz, né? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, né? Aponta aqui para o Senhor, esta pessoa que Isaías descreve, inspirado pelo Espírito Santo, é profético e apontava para o nascimento, a vinda do Messias. Louvado seja Deus. Não se esquecendo que o tema central desta aula de hoje é cura divina. Jesus cura sim, até hoje, louvado seja Deus. O tópico continua dizendo que desta forma a obra do Calvário ela foi operada de maneira completa, perfeita, plena, de modo que além de redimir e libertar do império do pecado, o salvo também recebe a
cura das doenças por causa da obra do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 17, o evangelista ele reitera o que foi dito no capítulo 53 do profeta Isaías. Mateus 8,17 diz: para que cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Esse tópico primeiro é simples, ele vem mostrar que o principal objetivo do nosso Senhor aqui nessa terra, ao qual o profeta Isaías prediz, mostra, aponta esta pessoa que ele descreve no capítulo 53, ele vai mostrar a vinda do Messias, não é isso? A profecia messiânica apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, aquele que viria. Mas também mostra que um dos propósitos do Senhor, o maior deles, é restaurar a humanidade caída, a comunhão que foi perdida com Deus, mas também de que o Senhor viria para curar as nossas enfermidades, as nossas doenças. Louvado seja Deus. Claro que nós vamos ver aqui no decorrer da lição que princípios, precisam ser empregados para que nós possamos alcançar essa cura. Uma delas é a fé, mas vamos ver no decorrer desta aula. Louvado seja Deus. Eu já passo o segundo subtópico, o cumprimento profético no ministério de Jesus ao diácono Gabriel. Glória a Deus, a lição linda e maravilhosa que vai falar a respeito dessa maravilhosa graça que nos alcançou. Esse subtópico tem como objetivo nos mostrar que as profecias que houve a respeito de Jesus se cumpriram no Novo Testamento. É interessante entender que cada evangelho, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles, eles especificam com o objetivo de mostrar cada um de um ângulo o ministério de Jesus. Mateus escreve aos judeus enfatizando que Jesus, ele é rei, que Jesus, ele é o Messias. Uma expressão muito usada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, como o pastor André ele disse, vai dizer para que se cumpra o que foi dito pelo profeta. Ou seja, aqui o Evangelho de Mateus ele está enfatizando muitas coisas que aconteceram no ministério de Jesus, que havia sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. O que Mateus queria dizer é que esse Jesus, filho de Maria, filho de José, o cumprimento da profecia que houve em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, que da semente da mulher iria nascer um que iria pisar na cabeça da serpente, e a serpente iria lhe ferir o calcanhar. Mateus capítulo de número 8 diz que Jesus curou a sogra de Pedro, que estava ali com uma enfermidade, estava com febre, e quando anoiteceu, muitas pessoas começaram a trazer doentes ali para Jesus, pessoas doentes, pessoas endemoniadas, e a Bíblia vai nos falar que Jesus ele começa a expulsar os demônios, Jesus ele começa a curar os enfermos, e a Bíblia vai nos falar depois desses episódios que então, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então a gente vai ver que tudo aqui que Jesus ele fez estava se cumprindo a profecia de que realmente ele era o Messias enviado de Deus. Fazendo uma exegese sobre a soteriologia, que é o estudo sobre a salvação, entendemos que a cura tem um papel fundamental para o evangelismo. Uma das coisas que a gente vai aprender é isso. Um certo dia a Bíblia vai nos falar que os discípulos perguntaram a Jesus o porquê que um homem tinha nascido cego. Aí a pergunta dos discípulos era: quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Aí Jesus ele responde: nem ele nem seus pais, mas aconteceu isso foi para que o nome do Senhor venha a ser glorificado.
a gente vai ver em muitas passagens em que Deus ele deixa bem claro que a cura, que o poder de Deus, que a cura de enfermos era para a glória do Senhor. O poder de Deus é a base da igreja. Por isso que Jesus ele vai dizer aos seus discípulos: não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Estamos falando a respeito de milagres, estamos falando a respeito de cura, e a gente vai ver que a cura e os milagres devem fazer parte da igreja. Por quê? Marcos capítulo de número 16, Jesus ele fala para pregar o evangelho, e em Marcos capítulo 16, versículo 20, a Bíblia vai nos falar que os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e fazendo uns sinais que o seguiam. Então a gente vai ver que os sinais que o seguiam eram a confirmação de Deus para o povo e confirmação de que Deus era com a igreja. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Perfeito, Diácono Gabriel. Os ministros são chamados, Tiago descreve isso na carta, na sua epístola ali, né? Aonde essa foi a missão que o Senhor deixou para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos observar que Deus sempre almejou sarar as nossas enfermidades, as nossas dores. O propósito, como já falei no primeiro tópico, central do nosso Senhor é salvar o povo dos seus pecados e restaurar a comunhão que o homem perdeu no Éden com o Senhor. E nós sabemos que por conta do pecado entrou a morte no mundo, e as consequências são as mazelas que existem hoje em dia, as inúmeras doenças, enfermidades, pragas e pestes que existem no nosso mundo. E a igreja tem essa prerrogativa porque o Senhor andava de aldeia em aldeia, cidades e cidades, curando os enfermos, os leprosos, expulsando os demônios, e ele deixou esta missão para que a igreja continuasse. Nós vamos ver ao longo do Novo Testamento os apóstolos, os líderes, a igreja de Cristo, tendo como ferramenta na unção do Espírito Santo, através da oração, do jejum, de fé, orando pelos enfermos, e muitos milagres acontecendo, porque os milagres seguirão aos que creem, né, Diácono Gabriel? Para uma pessoa receber cura, nós vamos ver um pouquinho mais na frente no próximo tópico, é preciso primeiro fé de quem ora, fé de quem recebe, né? Quando duas pessoas ligar aqui no céu, na terra será ligado no céu também, aonde Deus opera. Então Tiago descreve isso, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome de Jesus. Tiago, ainda no versículo 15 do capítulo 5, diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Não é verdade? Olha que coisa linda, louvado seja Deus. E se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados, como acabamos de ler aqui. Então nós vamos observar que essa prerrogativa, esta missão, Jesus o Senhor deixou aos líderes da igreja. Está alguém enfermo entre vós? Chame os presbíteros. Presbíteros que também têm o sentido de ser os mais velhos, os mais experientes, é o significado da palavra presbítero, né? Mas nós sabemos que todo crente cheio do Espírito Santo, que ora, que jejua, que está com a vida no altar, tem sim a autoridade do nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus para orar pelo enfermo, e se ali tiver o ato da fé, com certeza essa pessoa será curada, não é? E ainda acompanhada da confissão de pecados, a pessoa é curada e é confessado ali os seus pecados, não é verdade? Nós vamos ver lá em Marcos capítulo 2, versículo 9, por exemplo, 4 amigos trazendo um paralítico que é colocado pelo telhado, pois a casa onde o Senhor estava cheia, e o Senhor, a primeira coisa que diz aquele paralítico é: perdoados estão os seus pecados. Os fariseus questionando, Jesus disse: o que é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer a esse paralítico: levante e anda?
E Jesus disse para mostrar que Deus era com ele, né? Perdoados são os teus pecados, toma a tua cama e anda, né? E o Senhor ainda disse, né? Não peques mais para que não suceda coisas piores, né? E dá para entender também, Diácono Gabriel, que muitas das vezes o pecado ele traz consequências de enfermidades também, não é verdade? Uma pessoa, por exemplo, que bebe o tempo todo, vai adquirir uma doença, que fuma o tempo todo, ou até que come desenfreadamente, vai adquirir uma doença, né? E Deus, tanto beber como comer demais também é pecado. A glutonaria, a bebedice, todas elas trazem consequências negativas. Glória a Deus. Assim eu já passo então o primeiro subtópico, a origem das doenças no Éden. Do tópico 2, a origem e consequências das doenças no mundo, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. Esse subtópico fala sobre a origem das doenças, né? Da onde que veio as doenças. É interessante, pastor André, que a Bíblia ela tem resposta para tudo, né? Até esses dias a gente estava conversando sobre o porquê que o brasileiro fala o português, o porquê que as pessoas da Inglaterra falam inglês, né? E a gente sabe que a origem foi na Torre de Babel. Jesus confundiu as línguas e a gente vai ver através dessa lição a origem das doenças. A doença veio por intermédio do pecado. A enfermidade é uma consequência da transgressão da lei, né? No início da criação, o homem pecou contra Deus. A Bíblia vai nos falar que por o homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte, e assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Ou seja, antes do pecado não tinha morte, por isso, consequentemente, também não tinha doença. Depois que o homem peca contra Deus, de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 22, que Deus ele diz: agora o homem é como nós, conhecedor do bem e do mal. Então, para que não estique da sua mão e toma da árvore da vida e come e vive eternamente, vamos expulsar eles do jardim do Éden. A gente vai ver que o homem ele perde a ligação com Deus. A consequência, aqui a gente vê uma consequência espiritual. Perde a ligação, perde a harmonia, perde o relacionamento com Deus. E a gente vai ver também que o pecado ele traz consequência espiritual, né, que é o primeiro ponto que eu queria abordar, que o pecado ele nos arranca, nos afasta da presença de Deus, e também a física, porque a Bíblia vai nos falar de uma forma literal que o salário do pecado ele é a morte, não somente a morte espiritual, mas também a morte física. A maldade do homem também é uma consequência física, né? Porque através da maldade do homem a gente vai ver que o homem, com a ganância de querer sempre mais e mais dinheiro, a gente vai ver que eles criam alimento industrializado, né, que faz mal para a saúde, faz mal para o próximo, e ele não está querendo saber se vai fazer mal para mim, se vai fazer mal para você, ele quer saber do dinheiro que ele vai ganhar. Então a gente vai ver que um abismo chama outro abismo, um pecado chama o outro pecado. O homem, com sua ganância, ele faz isso, e a Bíblia vai deixar bem claro, né, que a gente deve cuidar do templo do Espírito Santo, a gente deve cuidar da nossa saúde, a gente deve cuidar da nossa saúde. A gente, fazendo uma pesquisa simples, a gente vai ver que através desses alimentos industrializados, mais de 50 mil pessoas por ano morrem somente no Brasil. Então a gente vai ver que entrou o pecado, consequentemente a gente vai ver que tem muitas consequências espirituais, mas também físicas, e é isso que a lição vai abordar, né? O salário do pecado é a morte. Por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, mas também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. O pecado veio para trazer a consequência física e espiritual, mas a lição também vai destacar o fato de que Jesus ele morreu por nós. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens para a condenação, mas também
pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, todos nós, a Bíblia vai nos falar, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Passo o segundo subtópico ao pastor André, a consequência do advento da doença. Consequência do advento da doença. Bom, já que o Gabriel trouxe aí a origem, né, que se deu no Éden com a queda do homem e consequentemente aí entrou as mazelas do mundo, não é verdade? As doenças, pragas, pestes e que surgem cada dia novas enfermidades, né? E agora a consequência do advento dessas doenças, não é verdade? A qualidade de vida piorou, vivemos tempos difíceis, né? Há pouco tempo atrás passamos um momento que eu nunca havia passado, né? Não sei na história, mas a pandemia que ceifou a vida de milhares de pessoas. Então a consequência desse pecado ela é clara, né? Primeiramente a redução do tempo de vida, não é verdade? A Bíblia diz que o pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Romanos capítulo 13, no versículo 9, diz: tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Judeus, a nação eleita, gregos, que simboliza aí os gentios, toda a raça humana, né, que não são judeus. O versículo 10 diz: não há um justo sequer. E o versículo 12, todos se extraviaram, né? O próprio Romanos, também a carta aos Romanos vai dizer que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus, destituídos, não é isso? Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como o advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida. A Bíblia revela, por exemplo, que personagens como Adão, 930 anos, Sete, o seu filho 912, Enós 905 anos, sem contar Matusalém, que foram 1000 e tantos anos, não é verdade? Importantes personagens bíblicos foram tendo o seu tempo de vida diminuídos, né? Se nós olharmos aí, uma pessoa viver 930 anos já era muito tempo de vida, não é verdade? Viver, todos nós queremos viver, mas temos que viver com qualidade de vida, não é verdade? E uma coisa eu te falo, aceita Jesus, porque Jesus traz qualidade de vida. Com Cristo a gente aprende a viver nessa terra, que mesmo assim ele disse que nós teríamos aflições, não é verdade? Mas eu lhe digo que vale muito a pena, para mim está valendo, servir a Deus, porque Ele nos ensina, nos tira os vícios, não é verdade? E nos coloca de pé. Então aqui nós vamos observar que o tempo de vida, a expectativa de vida foi diminuindo, que era de 900, 1000 e poucos anos. Ali em Gênesis capítulo 5, quando Deus anuncia o dilúvio, Deus vai dizer para Noé que o tempo de vida seria demarcado, o limite da vida humana já passaria a ser 120 anos. No Salmo 90, verso 10, o Senhor vai diminuir mais ainda essa expectativa de vida, 70 anos com muita robustez, diz o Salmo 90, alguns chegariam a 80, mas com cansaço e enfado, não é verdade? Dor nas costas e por aí vai, não é verdade? Então a expectativa de vida ela vem diminuindo. Isso é a consequência, é o que explica esse subtópico, a consequência do advento da doença é a diminuição da expectativa de vida, do tempo de vida, não é verdade? Mas como já foi dito pelo diácono Gabriel, eu até havia anotado aqui, né, o que você tem feito com o templo de Deus, com o templo do Espírito Santo, não é verdade? Cuide bem da sua saúde, né? Se você que é crente me ouve, nós temos obrigação de cuidar bem da nossa saúde. Nós não podemos maltratar o templo de Deus, que é o nosso corpo. Já sofremos as consequências naturais do pecado, que são as doenças, e elas estão aí. Todos nós estamos sujeitos a pegar uma doença, mas estamos estudando hoje sobre cura divina, é a palavra-chave. Se você crê, você pode receber nesta hora que me ouve em nome de Jesus. Ok? O fato é que com o pecado, o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de vida reduzido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Diácono Gabriel já citou Mateus 5,12, como por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte passou a todos os homens, não é verdade? Porque todos pecaram. Então fica aí esse subtópico para nós como alerta a respeito das consequências deste pecado, a diminuição
na verdade, da expectativa de vida. Mas enquanto você viver, cuide bem do templo, sirva a Deus, porque o Senhor estará cuidando de você. Assim eu já passo o terceiro subtópico ao diácono Gabriel, a proliferação de doenças. Glória a Deus, a proliferação de doenças. Aqui a lição vai destacar duas vertentes da doença, das doenças, né, que é a física e a mental. Doenças de ordem física, a lição destaca que câncer, diabetes e outros, né, que mata milhões e milhões de pessoas por ano. De ordem mental, a gente vai ver que tem o Alzheimer, a depressão e a ansiedade e outros também. E é bem interessante que a lição nos leva ao caminho da vigilância, pastor André, porque vai destacar o fato de que todo crente ele não está isento de passar aflições aqui na terra. O pastor André mesmo frisou que todos os crentes eles estão sujeitos também às mesmas aflições. Mas aí você pode estar se perguntando, qual que é a diferença? A diferença do crente da pessoa que não é crente, da pessoa que vive um estilo de vida mundano, é que nós temos uma válvula de escape, que é a oração, o jejum e o final ainda a vida eterna. O apóstolo Paulo, como exemplo de fé para nós, a gente vai ver que ele mesmo diz: 5 vezes fui açoitado, 3 vezes golpeado com vara, fui apedrejado, sofri naufrágio. Ele vai dizer também: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E ele vai continuar dizendo: por amor de Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Pastor André também disse: no mundo tereis aflições. Mas Jesus ele continua dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a lição aqui destaca que muitas pessoas ignorantes, com falta de sabedoria, e a gente vai ver que literalmente esse povo perece por falta de conhecimento, pecam ao deixar de buscar entendimento na palavra e entender como que a gente deve agir diante das situações da vida. Não cuidar da saúde acreditando, a pessoa ela não cuida da saúde acreditando que Deus ele vai se responsabilizar pela sua irresponsabilidade. E não é assim que Deus ele trabalha. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, vai dizer: aquele que danifica o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. E tem muitas pessoas que têm uma interpretação errada desse texto, pastor André, ao achar que danificar o templo do Espírito Santo é só você fumar, você beber, você se prostituir. Mas como o Senhor mesmo disse, uma pessoa que bebe 2 litros de coca por dia, ele está ou não está danificando o templo do Espírito Santo? Logo, ele está pecando contra Deus. Quando você passa o dia inteiro sem beber um copo de água, você está ou não está danificando o templo do Espírito Santo? Logo, você vai ser destruído. Quando uma pessoa ela tem um estilo de vida que tem como base aí comer esses alimentos industrializados todos os dias sem se preocupar com a saúde, essa pessoa ela está danificando o templo do Espírito Santo, logo essa pessoa está pecando contra Deus. Enfim, esse subtópico aqui é bem amplo, também vai falar a respeito da cura mental, porque Jesus ele vem trazendo a cura. Em João capítulo de número 4 a gente vai ver que aquela mulher samaritana ela estava com sérios problemas mentais, porque problemas psicológicos, né? Porque o próprio Jesus ele vai dizer: disseste bem que você não tem marido, porque já teve 5 e o 6º não é seu, né? Se eu não me engano é 5 ou é 4? É 4, né, pastor André? E o 5º não era dela. Então a gente vai ver que Jesus ele apresenta a água da vida. Qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der
Então a gente vai ver que o mundo, a gente tem esses problemas, né? Mas que Jesus, ele vem resolvendo os nossos problemas na cruz e com o Espírito Santo intercedendo em favor da igreja. Passa aqui o terceiro tópico ao pastor André. Jesus Cristo cura sim. Primeiro subtópico: a cura divina faz parte do plano de Deus. É isso. A cura divina faz parte do plano de Deus, Diácono Gabriel. Desde o princípio, nós vamos ver, após a queda do homem, a preocupação do nosso Criador em sarar, em cuidar, em aliviar as nossas dores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é? Nós vamos observar em Êxodo, capítulo 15, a declaração no versículo 26, em que o Senhor diz: eu sou o Senhor que te sara, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, desde o princípio, o propósito do nosso Criador é cuidar, é zelar do seu povo, da sua criação. Não é verdade? O problema é que o povo perece por falta de entendimento, já diz a palavra de Deus. Nós muitas das vezes perecemos, você se frisou aí hoje, o tópico central aqui da aula é cura divina. Muitas enfermidades estão aí no mundo, né, oriundas, nem os cientistas sabem de onde surgiram, mas nós sabemos e estamos estudando isso hoje. Elas são oriundas do pecado, da queda do homem, mas outras, por sua vez, são preparadas até em laboratório, não é verdade? Por conta da maldade do homem. Outras doenças são doenças que surgem pelo pecado do homem, como você mesmo já frisou, não é verdade? Desmatamento, poluição e tantas outras coisas que são pertinentes do pecado do homem, da ganância do homem, como você muito bem frisou. Mas esse tópico ele mostra claramente que Deus, o nosso Criador, desde o princípio, se preocupa em dar qualidade de vida, em curar, em sarar o homem. Êxodo 15, 26, deixou claro o Senhor: eu sou o Deus que sara. Olha que coisa linda, louvado seja Deus. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio às suas doenças e sofrimentos, não é verdade? Deus sara sim, é o tópico, é esse terceiro tópico. Deus cura sim, e cura mesmo. O Espírito Santo me fez lembrar aqui de um versículo que não consta da lição de um texto, Isaías capítulo 38, versículo 1 e 2, quando o rei Ezequias ele adoeceu. É muito lindo e cabe dentro deste contexto, porque Deus sabe que as doenças existem, tem preocupação quanto a elas, mas sabe que tem algumas que não vão ser curadas. Por quê? Porque elas são oriundas do pecado. Ezequias adoeceu, Deus usou o profeta Isaías para ir lá e dizer: diga ao meu servo, o rei, colocar a casa em ordem, porque essa doença que ele tem é uma doença de morte. Olha só, então Deus sabe que a doença existe, que tem doenças que são doenças de morte, que seriam incuráveis. E você poderia dizer, como alguns céticos disseram na pandemia: cadê os Deus dos crentes que não cura agora? Não foi Deus que inventou as doenças. A doença é oriunda do pecado, assim nós cremos e é claro. Então Deus podia curar o rei Ezequias ou não, mas era o momento da partida dele. Se você observar, por exemplo, Lázaro, que enfermou e adoeceu, Jesus o ressuscitou. Eu sempre brinco, né? Você viu Lázaro andando por aqui? Não, Lázaro morreu de fato, porque o dia da nossa morte chegará, e a Bíblia chega a dizer que Deus, o nosso Criador, tem prazer na morte do justo. Por quê? Porque Deus tem um lugar muito melhor para nós do que esse. Então eu sempre digo, Diácono Gabriel, amados irmãos, que é para nós entendermos que quando essa cura não chegar, não é para nós não nos entristecermos, porque Deus tem um plano melhor para nós, mas é para você e eu continuarmos tendo fé. Quando enfermarmos, devemos sim buscar a cura com fé, oração, e vamos ver esses preceitos mais na frente. Nós sabemos do texto de Isaías 38 que o rei Ezequias orou e Deus então o curou, não é verdade? O profeta mal estava saindo do pátio, Deus falou: volta lá porque eu ouvi a oração, vou dar mais alguns anos de vida para ele, né? Para você que me ouve, se está enfermo, ore com fé, porque Deus pode te acrescentar anos de vida, mas que tenha propósito esses anos de vida, não é verdade? Mateus capítulo 9, versículo 35, o Senhor deixa claro: o ministério de Jesus nessa terra foi curar. Jesus ia de cidades em cidades, aldeias em aldeias, pregando o evangelho, curando os enfermos e as moléstias que existiam
entre ele. Então, Jesus cura sim, glória a Deus. Passo o segundo subtópico, Jesus cura ao diácono Gabriel. Glória a Deus. Esse segundo subtópico vai enfatizar o fato, de que Jesus ele cura. Acredito que todos nós entendemos e acreditamos dessa forma, que Jesus ele tem todo o poder. A Bíblia vai nos falar, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas que existem no céu, na terra, visível e invisível. Seja principado, seja potestade, tudo foi feito por ele e para ele. Logo, entendemos que ele é o governador de todas as coisas e ele tem poder sobre tudo e todos. Então, ele é poderoso para curar. A gente vai ver em toda a sua biografia, são diversos versículos que falam a respeito de que Jesus ele cura, como por exemplo, a gente vai ver que a dúvida de João Batista era se Jesus realmente era o Messias. Ele manda mensageiros até Jesus e Jesus diz aos mensageiros: somente diz a João o que vocês têm visto, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Então Jesus e o seu ministério foi pautado em milagres, para que todos venham entender que Jesus ele era o Messias, porque a gente vai ver que as palavras de Jesus eram acompanhadas com atitudes milagrosas. A gente vai ver, por exemplo, também, a Bíblia vai nos falar que Jesus, em Lucas capítulo de número 4, no templo, ele abre o manuscrito sagrado, cai em Isaías, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos cativos, dar visão aos cegos, ou seja, curar. Jesus, ele tem todo o poder para curar. Um certo dia, como já foi falado pelo pastor André, começaram a questionar Jesus, porque Jesus, em questão de um paralítico, ele falou: perdoados estão os seus pecados. Os fariseus e os saduceus começaram a caçoar de Jesus, dizendo: quem é esse? Está blasfemando. Como pode perdoar pecado? Jesus ele vai dizer a esses homens: o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou levante e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar o pecado, levanta e anda. E o coxo levantou. Então a gente vai ver que Jesus ele tem toda a autoridade para curar. Deus ele tem todo o poder para fazer milagres, não somente de uma forma física, mas de uma forma também mental. A gente vai ver que já foi falado a respeito da mulher samaritana que tinha um sério problema. A gente vai ver como, por exemplo, Zaqueu, ele tinha uma necessidade de algo, porque a gente vai ver que ele sobe em cima de uma figueira braba, e a gente vai ver que ele estava atrás de algo que saciava algum vazio que ele tinha dentro dele, porque quando a gente olha a biografia de Jesus, a gente vai ver que muitas pessoas estavam atrás de Jesus em busca de um milagre, mas Zaqueu não. A única coisa que ele queria era encontrar Jesus. E a Bíblia vai nos falar que Jesus ele entra naquela casa e diz: hoje chegou a salvação para essa casa. Então a gente vai ver no contexto geral da vida de Jesus é que ele tem toda a autoridade para expulsar demônios, e ele tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive curar enfermidades, tanto carnais, tanto físico quanto mentais e espirituais, porque ele tem poder sobre tudo e todos. Passo o terceiro subtópico ao pastor André: o que podemos fazer para receber a cura divina? Maravilhoso, né? Eu estava ansioso aqui para chegar nesse tópico, né? O que podemos fazer para receber a cura divina? Nós estamos vivendo tempos difíceis realmente, né? O amor das pessoas se esfriando, e são sinais claros que a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aliás, estamos falando hoje de cura divina, não é isso? Das enfermidades, é o tema central dessa aula,
Mas nós sabemos lá em Apocalipse, o Senhor diz, né, capítulo 3, que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima. Sabemos que uma pessoa enferma, eu já estive enfermo, com muitas dores, não é fácil, mas nós temos a promessa do Senhor, que para onde nós iremos com Ele, lá não vai haver choro, não vai haver ranger de dente, não vai haver pranto, não vai haver dores. E é esta esperança que nos faz, acima de tudo, crermos a cada dia. Mas esse subtópico diz, o que podemos fazer para receber a cura divina? O primeiro ato é crer, né? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem experimenta a cura divina. Princípios bíblicos, tá? Passou disso é procedência maligna, na verdade? Louvado seja Deus. E aqui diz a palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus cura, é preciso confiar no poder de Jesus. Marcos 9:23 diz, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha aí, então primeiro passa por fé, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que coisa linda, né? Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja, como já vimos, que orem por nós, ungindo com azeite. Vimos lá em Tiago, capítulo 5, 14 ao 16, né? Se há alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros, né, para que faça a unção com azeite, impor as mãos, e a oração da fé curará o enfermo. Então, primeiro, crer. Segundo, acreditar nos profetas de Deus. Segundo a Crônicas 20:20 diz, né? Credes em Deus, nos profetas e prosperareis, não é verdade? Nessa dispensação da igreja, mesmo com tanta corrupção, e Jesus, o Senhor, não deixou ninguém enganado, ele disse que no nosso meio surgiriam lobos, seriam falsos pastores, obreiros, falsos doutores, falsos irmãos, o joio estaria misturado com trigo, mas louvo a Deus, porque ainda há homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que quando oram, Deus faz a obra e opera, louvado seja Deus. Então, primeiro, acreditar que o Senhor cura. Segundo, creia nos homens e mulheres de Deus. Chame, quando alguém estiver enfermo na sua casa, chame o seu pastor, chame a missionária para orar, chame os presbíteros para orar, porque a oração da fé, ela vai curar os enfermos. Não deixemos de perseverar na fé e na oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Aí a referência aqui é Lucas capítulo 18, que fala do dever de orar sempre e nunca desfalecer. É a parábola do juiz iníquo. Aquela mulher, no capítulo 18 de Lucas, precisava ser atendida na sua causa, e ela, por muito insistir, a Bíblia diz que aquele juiz iníquo acabou a atendendo. Uma parábola que faz menção a nós perseverarmos na oração e na fé, porque uma hora nós seremos atendidos. Louvado seja Deus. Eu costumo brincar, mas de uma forma muito séria, Diácono Gabriel, que quando eu oro e não chega, eu continuo orando. Paulo disse a Timóteo, orai e velai pela vossa oração. Continuar orando, porque se não chegou é porque Deus está ocupado. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje, não é verdade? Deus talvez esteja ocupado atendendo alguém com uma necessidade muito maior que a minha. Cabe a mim continuar orando e aguardando no Senhor. Olha que declaração linda de Jó, capítulo 9, versículo 10, que eu achei. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Louvado seja Deus, né? Então continue orando e perseverando, porque o seu milagre, ele vai chegar. Milagre não se explica, né, Diácono Gabriel? Nós estamos falando de cura divina, é milagre, não se explica. Nós devemos estar com a vida no altar, perseverando em oração, obedecendo, seguindo esses passos. Eu não tenho dúvida, o milagre vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Assim eu já passo a conclusão ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. A conclusão vai dizer que nessa lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Meus irmãos, em um tempo, em um mundo em que a Bíblia vai nos falar jaz do maligno, e como a gente já aprendeu, por um homem entrou o pecado, consequente à morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Por consequência do pecado do homem, a Bíblia vai nos falar que até a terra foi amaldiçoada. Em um tempo
em que o mundo está indo de mal a pior, onde tem várias doenças, a gente não sabe com quem a gente pode confiar. Muitas das vezes a gente vai no hospital e a gente não pode nem, muitas das vezes, confiar num laudo médico, né? Literalmente estamos vivendo pela fé. Neste tempo, Jesus, ele é aquele que cuida do seu povo, aquele que cura o enfermo, aquele que levanta o caído, aquele que ajuda o povo de Deus. Então, por isso, é muito linda essa lição, né, pastor André? Edificou muito a nossa vida e espero que tenha edificado a sua também. Passo as considerações finais ao pastor André. Amém, louvado seja Deus. Espero e profetizo que em nome de Jesus, você que assistiu essa aula, se estiver enfermo, receba a cura em nome do Senhor Jesus, porque Ele ainda cura, sim, louvado seja Deus, né? Promessa de um coração novo é a próxima aula, é a transformação interior. Só o Senhor Jesus pode realizar essa transformação em nossas vidas. E eu te convido mais uma vez a estar conosco firme neste canal, o canal Escola Bíblica, juntamente com o Diácono Gabriel, não é verdade, na companhia dos irmãos, para se inscrever neste canal, ativar o sininho, compartilhar esta aula com centenas de pessoas, porque vai ajudar sim a fazer este canal crescer. E você que é cristão, entenda, você fazendo isso está ajudando com que essa palavra que foi ministrada, simples, né? Não somos nenhum doutorado, na verdade, mas estamos aqui sim dedicando no estudo para poder repassar a quem nos assiste o melhor conteúdo deste canal, que é um canal de escola bíblica, na verdade. Não é um canal para jogar conversa fiada, mas é um canal para pregar o Evangelho. Sim. Então compartilhe com muitas pessoas, se inscreva no canal e ajude a evangelizar o mundo. Assim você se torna aquele missionário virtual, digamos assim, não é verdade? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida em Cristo Jesus.